Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai Celestial, muito obrigado, meu Pai, por mais um dia de vida. Muito obrigado pela Tua misericórdia mais hoje, meu Pai, pois sabemos que a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor vá de encontro à necessidade de cada um aqui, meu Pai. Derrama o seu bálsamo de cura, seu bálsamo de consolo a cada irmão aqui necessitado, meu Deus. Pedimos ainda, meu Pai, que o Senhor esteja com a boca do irmão Júnior, meu Pai, que seja o Teu Espírito Santo falando através dele, meu Pai. Que cada palavra dita por ele, meu Deus, penetre no coração, meu Pai, que transforme as vidas aqui do grupo, que cada palavra que dita, meu Pai, também seja multiplicada pelos membros aqui do grupo, para que a sua semente seja de conhecimento seja espalhada para cada pessoa que necessita ao nosso meio de relacionamento aí, meu Pai. Pedimos também que o Senhor abençoe essa semana, que essa semana seja abençoada para todos nós aqui do grupo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos nesta noite, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, trazendo o nosso texto-chave, que tem servido de fundamento para a nossa série, O Messias. O texto é 2 Coríntios 10, é isso mesmo? Todo mundo lembra, ninguém esqueceu, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, porque as armas da nossa milícia, as armas do nosso exército, da nossa batalha, não são carnais, e sim são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, e nós temos de anular os sofismas, é o que está escrito aqui, Paulo, anulando nós os sofismas, anulando nós toda a altivez, isso é altivez, é uma arrogância, se quer se levantar contra o conhecimento de Deus, e o objetivo é levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, 2 Coríntios 10, 4 e 5. Também em Tito 1, 10, 11 e 15, porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, olha que palavra, né? Pauradores frívolos, ou seja, conversadores de anedotas, falam coisas sem sentido, coisas sem lógica, e são enganadores. E aqui Paulo faz uma menção. Quem eram essas pessoas na época de Paulo? Quem eram os pauradores frívolos, aqueles que conversavam a conversa fiada, vamos dizer assim, que eram enganadores? Paulo diz que eram especialmente os da circuncisão. Quem eram estes da circuncisão? Nós já sabemos. E Paulo diz, é preciso fazê-los calar, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Dando continuidade, então, ao texto, ao mandamento da palavra, nós hoje vamos continuar a refutar, vamos dizer assim, algumas dessas objeções que são levantadas ao verdadeiro e único Messias, ao Senhor Jesus como Messias. Nós vamos refutar mais algumas dessas objeções pela palavra. Bem, a primeira dessas objeções, nós podemos referi-la encontrando-se, que é bastante utilizada, o texto de Mateus capítulo 10, versículo 23. O que é que está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 23? Em Mateus capítulo 10, versículo 23, nós temos essas palavras. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Bem, esse é o texto usado para a objeção dos céticos com relação ao Senhor Jesus. E eles dizem assim, que os missionários, os judeus messiânicos, eles ficam querendo migrar a Israel, e que eles ficam usando esse texto para suas pregações, e isso já vem durando quase 2000 anos, e isso precisa ser finalizado, porque os primitivos pregadores,
Eles finalizaram isso, mas eles não concluíram seu trabalho em todas as cidades de Israel. Então, como não existe outro cenário, eles dizem que o Senhor Jesus mentiu e é mais um falso profeta, porque ele ainda não veio, e seria uma coisa muito simples percorrer todas as cidades de Israel, hoje mesmo até. Com certeza, muito fácil, até mesmo indo como um turista, você pode percorrer as cidades de Israel. E interessante aqui é que faz uma referência da época, percorrer as cidades de Israel. Ele diz, em verdade vos digo que não acabareis de percorrer. Então, quando Jesus fala aqui, estaria na plena possibilidade dos discípulos percorrerem realmente as cidades de Israel. Eles não acabariam de percorrer em algum momento, entre esse estágio aqui, viria o Filho do Homem. Bem, essa é a interpretação usada, essa é a forma que é utilizada esse texto, dizendo, então, o que aconteceu? Eles não percorreram as cidades de Israel, ou percorreram e o Filho do Homem não veio? Bem, qual é o entendimento correto de Mateus capítulo 10, versículo 23? O que é que realmente está escrito em Mateus 10, verso 23? Bem, Jesus, ele não mentiu, claro, lógico, impossível. Suas palavras, ao contrário, se cumpriram. E é claro que alguns né, dos céticos, numa cegueira espiritual, eles não vão conseguir perceber isso. Vamos lá, as palavras de Jesus em Mateus 10, 23. Em que contexto elas foram pronunciadas? Elas foram pronunciadas aos 12 apóstolos, após o Senhor haver ordenado a eles que fossem pregar nas vilas e nas cidades de Israel. É isso mesmo? Você pode ver isso em Mateus 10, capítulo 10, verso 1 ao 6. Então, o Senhor instruiu os discípulos como eles deveriam fazer essa obra de evangelização exclusivamente dos judeus. Mateus 10, do 7 ao 15, não é isso? É isso, 7 ao 15. Eles deveriam adverti-los, então. E ele advertiu dos perigos que eles iriam encontrar e das perseguições também. Você vai ver no texto de Mateus 10 tudo isso sendo bem explicitado ali. Perigos e perseguições, mas também existe uma promessa. Está lá no verso 23. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fujam para outra. Porque, em verdade, vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Bem, é aqui que reside o aparente problema, porque aparentemente aqui Jesus está falando da sua vinda e as pessoas interpretam como sendo a sua segunda vinda. Nos versos seguintes, se você analisar aqui até o final do capítulo, o Senhor Jesus continua a dar instruções para os discípulos, não é? Aqui do verso 24 até o verso 42. E você vai ter um paralelo disso lá em Lucas 9 também. Lucas 9, do verso 1 ao versículo 10. Então, o que realmente significa? Quando vos perseguirem numa cidade, fujam para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. E aí, o Filho do Homem não veio. É isso que é alegado. Ou eles não terminaram de percorrer as cidades de Israel. Como é que nós podemos explicar essa afirmação aqui, de que os discípulos não terminariam de percorrer as cidades de Israel até que ele voltasse, se os discípulos já morreram e Jesus ainda não voltou? Como é que pode ser explicado isso? Em primeiro lugar, o Senhor Jesus não estava se referindo à sua segunda vinda. Esse é o primeiro ponto que vai fazer toda a diferença aqui. O Senhor Jesus não está se referindo à sua segunda vinda. Por quê? Porque nessa ocasião, nesse contexto aqui, ele nem sequer havia ainda predito, revelado aos discípulos que haveria de ser morto pelas autoridades judaicas e ressuscitar no terceiro dia. Ele só foi dizer isso em Mateus 20. Se Mateus está nos dando um relato cronológico, claro que fazendo uso dos pontos mais importantes que ele viu que poderia usar no seu evangelho, essa palavra, essa predição só acontece em Mateus 20, aqui nós estamos em Mateus 10. Então ele não está falando sobre a segunda vinda, porque ele nem sequer havia falado ainda do seu sacrifício. E também nós sabemos por outras passagens que Marcos 9, por exemplo, a passagem de Marcos 9, 31 a 32, quando o Senhor Jesus alerta os discípulos disso, pela primeira vez, eles não compreenderam.
Na verdade, eles não queriam nem aceitar isso aí. Eles pensaram que era algo muito cifrado, alguma coisa simbólica. E mesmo após a morte de Jesus, os discípulos, eles não entendiam aquilo ali. Você vê em João 20, verso 9. Então, Mateus 10, 23, o Senhor Jesus jamais poderia estar falando da sua segunda vinda. Então, fica comprovado isso aqui. Ele não está falando da sua segunda vinda. Quando fala até que venha o Filho do Homem, não se refere à segunda vinda. Agora, existem outras interpretações, né? Que não são tão prováveis assim. Por exemplo, tem uns que dizem, né? A destruição de Jerusalém no ano 70 refere-se a isso. Refere-se à evangelização dos israelitas no fim dos tempos. São propostas aí que têm sido levantadas para tentar explicar essa aparente, né, entre aspas, profecia que não foi cumprida. Mas é evidente que o Senhor Jesus estava se referindo a algo que aconteceria de imediato. O Senhor Jesus está se referindo a algo que aconteceria de imediato, não anos depois, como no caso da destruição de Jerusalém, no ano 70, nem no fim dos tempos, e nem também se refere à sua segunda vinda, o texto de Mateus 10, 23. Então, de que vinda é essa? De que vinda do Filho do Homem o Senhor Jesus estava se referindo, estava falando em Mateus 10, 23? Que vinda é essa? Bem, para que nós possamos saber o que aconteceu, nós precisamos analisar o contexto e ver que, após aquelas recomendações que o Senhor Jesus deu aos discípulos, ao enviar os discípulos no capítulo 10, logicamente nós vamos ler o capítulo 11. O capítulo 11 vem na sequência lógica disso. Então, quando você faz isso, você vai descobrir alguma coisa. Você vai ver lá em Mateus 11, verso 1. Aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Vamos ler outra vez, Mateus capítulo 11, versículo 1. Aconteceu que, acabando Jesus de dar as instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades de quem? Dos discípulos. Então, o que nós vemos aqui? Como a gente vê, o Senhor Jesus foi pregar sozinho nas cidades dos discípulos. Interessante isso aqui. Ele foi pregar sozinho nas cidades dos discípulos. Ele foi pregar sozinho nas cidades dos discípulos. É o que está dizendo aqui a Escritura. Ou seja, eles foram enviados, os discípulos, para as outras cidades de Israel, exceto as cidades deles próprios. Olha só. Então, você vai ver lá que André e Pedro, como disseram de Betsaida, eles não foram enviados para Betsaida. Interessante isso. Então, eles foram enviados às outras cidades, exceto, menos as cidades deles, que eles moravam lá, as vilazinhas deles. Por quê? Porque essas vilas seriam percorridas pelo próprio Senhor Jesus. Agora, por que isso? Isso deixa claro aquilo que o próprio Senhor Jesus diz, que não adianta o profeta pregar na sua própria casa, na sua própria terra. Isso o profeta não tem honra. Ele tem honra em qualquer outro lugar, menos na sua própria terra. As pessoas não acreditam, não vão acreditar. Você vê isso lá em Nazaré, quando ele chega em Nazaré lá, ninguém creu. Quando ele vai ler aquela passagem lá em Lucas 4, ninguém queria acreditar. Eu te conheço. Nós sabemos quem você é, nós conhecemos o seu pai, conhecemos a sua mãe, nós conhecemos os seus irmãos, as suas irmãs, nós conhecemos todo mundo. Nós conhecemos todo mundo. Então, como é que você vem com essa história aqui de poder e dizer que é o Messias? Então, o Senhor Jesus levava em consideração isso. Então, é óbvio agora, fica bastante claro, sem sombra de dúvida alguma, que a expressão, a frase que o Senhor disse, até que venha o Filho do Homem, é uma referência ao fato de que Jesus se juntaria novamente aos seus discípulos depois da missão dele. Sumiu a voz, amor. Ele se juntaria novamente aos seus discípulos depois da missão deles. Então, até que venha o Filho do Homem significa isso, né? Ele viria, né, e estaria junto aos discípulos no final daquela missão. Isso é confirmado em Lucas 9,
versículo 10, que diz assim: e regressando os apóstolos foram, somente eles, contaram-lhe tudo o que tinham feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Veja, um lugar deserto de uma cidade, da cidade chamada Betsaida, né? É a cidade de André e de Pedro, não para a própria cidade em si. Então, os discípulos deveriam voltar ali para se encontrar com Jesus, para juntos prosseguirem o caminho que vai até Betsaida, o caminho que iria até Betsaida. Isso fica claro aqui. E Jesus recomendou, então, a eles que não perdessem tempo, né, para aquela pessoa que não estivesse receptiva à mensagem, Mateus 10, 2, capítulo 10, verso 2. Quando vos perseguirem em uma cidade, fujam para outra. Ou seja, ele mesmo é que completaria essa missão antes que os discípulos percorressem as cidades onde foram enviados e retornaria ao ponto de encontro antes deles. Por isso, então, agora fica claro o sentido de Mateus 10, 23, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha, sem que venha o Filho do Homem. Ou seja, o Senhor Jesus afirmou que antes que os discípulos cumprissem aquela missão de percorrer as cidades de Israel, num teste, né? Um teste ali evangelístico, desenvolvendo ali, menos nas cidades deles mesmos, ele, o Filho do Homem, já teria voltado da sua missão e estaria ali no ponto de encontro até que venha o Filho do Homem. Então esse texto aqui fica bastante claro, não tem nada de falsa profecia, porque o texto não se refere à segunda vinda do Senhor Jesus. O outro texto também, outro texto que é bastante utilizado para tentar, né, objetar ao Senhor Jesus como Messias, é o texto em Mateus 24, 14. É bem interessante esse texto. Mateus 24, 14 diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. É um texto bastante conhecido, né? Mateus 24, 14. Então, os céticos, eles vão fazer um questionamento. E o evangelho? Eles vão fazer esse questionamento. E o evangelho já foi pregado em todo mundo? Sim, responde o apóstolo Paulo. Colossenses 1, 23, veja o que diz Paulo. Paulo diz assim: não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Peraí. Se Paulo está dizendo aqui que o evangelho foi pregado em todo mundo, e o Senhor Jesus diz que seria pregado o evangelho do reino em todo mundo, então viria o fim. E Paulo diz que foi pregado em todo mundo. Então a pergunta lógica é: por que que o fim do mundo não veio? Por que que não veio o fim, então? Mas o que aconteceu? Eles vão dizer: Jesus mentiu. Jesus mentiu, é isso que eles vão dizer, os céticos. E mentiu, né? Porque também tem o texto de Mateus 24, 34. Mateus 24, 34 diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Bem, onde será que está morando uma pessoa daquela geração que ouviu a mensagem, né, de Jesus? Eles dizem: não tem ninguém. Aí eles vão alegar isso, né? Dizendo aí: Jesus falou que o evangelho seria pregado, viria o fim. O próprio Paulo disse que foi pregado para todo mundo e o fim não veio. E aí? Bem, será que é assim mesmo? Vamos ver a resposta disso. Em primeiro lugar, veja como uma coisa tão simples, mas muito simples mesmo. Só que às vezes a gente esquece de que uma coisa tão simples assim, por ser tão simples assim, é suficiente para desfazer esse tipo de enganos. Então, o evangelho foi pregado em todo mundo, viria o fim. Paulo diz: o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu, mas o fim não veio. E a geração não passaria. Então, o que aconteceu? Em primeiro lugar, o Senhor Jesus não disse que iria voltar quando o evangelho fosse pregado em todo mundo, e sim que viria o fim. Olha como isso é simples. Vejam só como isso é lógico. Ele não disse que iria voltar, ele não falou da sua segunda vinda. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho em todas as nações. Então,
o Filho do Homem virá a sua segunda vinda. Não foi isso que ele disse. Ele falou, então virá o fim. A pergunta é, que fim? Que fim, então? Que fim? Bem, Mateus 24, verso 2, fala do templo de Jerusalém, que foi destruído no ano 70, e não ficou lá pedra sobre pedra. Quando você lê o relato de Mateus 24, 1 a 3, você vê que Jesus está saindo, os discípulos chegam, se aproximam e perguntam, né? Dize-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. O que é que precisa ficar bem claro aqui, nesse contexto? Os discípulos, eles não fizeram uma pergunta ao Senhor Jesus. Na verdade, eles fizeram 3 perguntas. Não é isso? 3 perguntas. Quando sucederão estas coisas? Que coisas? Eles aqui estão perguntando sobre a destruição do templo. Então, quando eles perguntam, né, Jesus falou, não ficará aqui pedra sobre pedra. Então, eles perguntam, quando sucederão estas coisas? Quando que não vai ficar pedra sobre pedra? Quando isso vai acontecer? A segunda pergunta, qual será o sinal da tua vinda? E a terceira pergunta, qual será o sinal do fim dos tempos? São 3 perguntas com 3 respostas, não necessariamente na mesma ordem. Agora, para os judeus, a destruição do templo, para o judeu imaginar a destruição do templo, só poderia significar também o fim de Jerusalém, porque não se poderia destruir Jerusalém sem destruir o templo, não é isso? Da nação, o mundo, era isso que eles pensavam. Quando nós lemos o Evangelho, o que é que nós vamos ver? Várias vezes, Cristo, ele respondia a uma questão central, que era o que importava naquele momento para aquela pessoa, e não respondia a pergunta que a pessoa pensava que estava fazendo. Olha como é interessante isso. Como o Senhor Jesus é maravilhoso. Ele respondia aquilo que a pessoa precisava, mas ele não respondia exatamente da forma que a pessoa perguntava. Interessante, não é? Então, quando ele responde à pergunta dos discípulos, não é diferente também, porque você tem os discípulos aqui fazendo 3 perguntas numa só, se referindo a esse evento, mas a resposta de Jesus mostra que existem 2 eventos ali, destruição de Jerusalém e o fim do mundo. Como nós sabemos, né, a destruição de Jerusalém, Jesus advertiu aos discípulos que a destruição de Jerusalém seria durante a geração deles. Mateus 23, 36. E o texto de Mateus 24, 34 também. Então, quando nós vemos lá essa palavra, essa geração não passará, está se referindo à destruição de Jerusalém. E os tempos ali que precederam a destruição de Jerusalém foram muito inusitados, né? Aumentou muito ali, naquele contexto ali, a questão das guerras, das fomes, dos terremotos, e também houve a perseguição aos próprios discípulos. Agora, antes que Jerusalém fosse destruída, o evangelho seria pregado a todo mundo. Mateus 24, 14. E aí entra Paulo, né? Aqui na história, em Colossenses 1, 23, Paulo diz isso. Paulo diz, olha, o evangelho foi pregado ao mundo todo. Pouco antes da destruição de Jerusalém, também a abominação desoladora, que fala Daniel, iria acontecer. E a abominação desoladora era Roma. Roma sempre foi, sempre vai ser a abominação desoladora. Eu não sei como as pessoas esquecem isso aqui. E perdem muito quando não identificam Roma como a abominação desoladora. É só você ver em Lucas 21. Lucas fala disso, né? Quando via Jerusalém cercada por exércitos, é o mesmo contexto de Mateus. É a abominação desoladora. E tem pessoas que vão pegar a abominação desoladora que Daniel falou e tentar criar outra coisa para ela. Joséfo, ele falou disso, né? Daqueles eventos que aconteceram ali, que foram coisas horríveis. E tudo isso constituiu sinais para que os discípulos vissem. Interessante que em Mateus 24, Jesus instou os discípulos para que orassem, para que a hora da fuga, deles se escaparem ali de Jerusalém, não acontecesse num tempo que fosse dificultoso, como o inverno, ou num dia de sábado. Por que ele fala disso no dia de sábado também? Porque no sábado as portas de Jerusalém estariam fechadas. Então seria mais difícil. E realmente isso aconteceu. Eles fugiram. E ninguém daqueles que creram, quase 40 anos depois, sabiam que haveria esse momento de escape, nenhum deles pereceu na destruição de Jerusalém. Então essa destruição aqui, ela se limitou a Jerusalém, a nação de Israel.
Então ele falou aqui, também Mateus 24, 35, o céu e a terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão. E aconteceu exatamente. Agora, sobre o fim do mundo, Cristo também responde lá em Mateus 24, sobre o fim do mundo. Com relação ao fim do mundo, aí ele vai dizer, nem os anjos sabem o momento que vai acontecer ali, e também nem o Filho do Homem sabia naquele contexto. Ele chama isso aqui de aquele dia. E você vê que é a mesma frase usada por Paulo lá em 1 Tessalonicenses 5:2. Paulo fala de aquele dia. Pedro também fala isso lá em 2 Pedro 3, né? 3:10, a respeito do fim do mundo, ele usa aquele dia também. Então, o fim de Jerusalém foi precedido por esses eventos, mas o fim dos tempos, eles iriam em parte aparecer num contexto como se as coisas estivessem normais, só que haveria subitamente as chamadas dores da destruição, que iriam acontecer inesperadamente. O parto seria inesperado. Então, Paulo diz que todos estariam, numa aparente paz e segurança e sobreviveria a repentina destruição. Então, se a gente for comparar a destruição de Jerusalém, Mateus 23, com o fim do mundo lá em Mateus 24, você vai ver, a destruição de Jerusalém teve um tempo que foi identificável. O fim do mundo, não. O fim do mundo você tem um tempo que ele é um tempo que apenas os salvos, os santos, eles conhecem o tempo, mas eles não sabem o momento do evento start, chamado evento start. Aquele momento que veio o dilúvio, e os levou a todos. Aquilo que a palavra chama também de o dia do Senhor. É outra coisa que está relacionado à segunda vinda, o dia do Senhor. A destruição de Jerusalém, quando Jesus fala lá, ele diz, ocorrerá nesta geração. Então, esse termozinho, nesta geração, ele se refere à destruição de Jerusalém. Para o fim do mundo, digamos assim, ele fala naquele dia. Naquele dia. E você tem eventos inusitados para a destruição de Jerusalém e eventos que seriam ali típicos para o fim do mundo. Você vê que houve advertências antecipadas, mas com relação ao fim do mundo não haveria uma advertência antecipada, porque ele seria como as dores de parto. Você vê a destruição de Jerusalém, ele usa o exemplo da figueira para falar da destruição de Jerusalém. Já com relação ao fim do mundo, a segunda vinda, ao dia do Senhor e tudo que traz, ele fala do exemplo do ladrão, não é isso? Olha o ladrão, se o pai de família soubesse que hora... Então fala do ladrão. Com relação à destruição de Jerusalém, você tem um julgamento local na nação de Israel. E o fim do mundo, a própria Israel representa o tipo de um julgamento universal. Não é isso? Então as pessoas misturam, às vezes, esses eventos. Então, no ponto aqui central, o evangelho já foi pregado a toda criatura debaixo do céu, Colossenses 1:23, foi antes da destruição de Jerusalém. É por isso que Paulo diz isso, porque todo mundo conhecido ali, naquela época, já tinha ouvido sobre o evangelho. Agora, como é que é essa história do evangelho ter sido pregado em todo mundo? Hoje a gente também tem uma ideia, muitas pessoas têm essa ideia, que é preciso que cada pessoa, uma por uma, conheça tudo de estudo bíblico, tudo da palavra de Deus que você conhece. Se essa pessoa ela não conhecer tudo, os estudos bíblicos, tudo sobre doutrina, sobre a volta de Jesus, sobre pecado, sobre justificação, não tiver um estudo assim, ela não foi evangelizada. Peraí, não é assim. Vamos dizer que não é assim. Jesus falou, ele profetizou, e o evangelho foi pregado pelos apóstolos, os evangelistas, e eles anunciaram até nos confins da terra, os confins da terra habitáveis. Atos 1:8. Jesus disse, vocês vão ser minhas testemunhas. Então, eles foram revestidos do Espírito Santo, que os transportava. Interessante isso, né? Miraculosamente, de uma parte para outra. Você vê isso no texto lá de Filipe. Atos 8, 39 e 40, que era como Elias, né? Filipe estava no local, o Espírito pegava ele e levava para outro. Um local, quem sabe, de 200, 300 quilômetros de distância, Filipe estava aqui, de repente aparecia lá. Então, o ter sido pregado agora, esse é um ponto interessante, o evangelho ter sido pregado a toda criatura, quer dizer o seguinte, que o evangelho, a mensagem de salvação, a mensagem de graça, ela estava disponível, ela se tornou acessível
a toda criatura, embora nem toda criatura tenha decidido ter acesso a ele. Você vê, um bom exemplo disso é a questão dos proclamas de casamento. Proclama de casamento. O proclama de casamento, ele é proclamado, ele se torna público, porque ele é publicado ali no jornal, hoje na internet, sei lá. E isso, né, traz a ciência de publicidade. Se usa muito isso no direito, né, nessa questão de publicidade de um ato, edital, por exemplo. Quem quer saber de alguma coisa tem por obrigação de procurar lá o edital do governo. Nossa, edital, quem que vai ler? Bem, tá lá no edital. É que nem a lei ela está sendo proclamada ali, mas eu não sabia, então, mas está lá, então você já tem uma presunção de que você conhece, porque ela está proclamada lá, você tem de procurar saber. A mesma coisa com relação ao evangelho, ele foi disponibilizado para o mundo inteiro, e eles foram pregar o mundo inteiro, mas onde chegavam a vontade, o querer, de querer aceitar, de querer sequer saber, ouvir, era uma decisão individual. Por isso que Paulo diz, foi pregado para toda criatura debaixo do céu, estava disponível. O outro texto aqui, que vem complementar esse, sobre essa questão de evangelho, de pregação do evangelho, que é usado, é o texto de João 12:32. Em João capítulo 12:32, o Senhor Jesus disse, eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ok, agora o que é que os céticos vão dizer com relação a esse texto? Eles vão dizer assim, mas por que será que os chineses, por exemplo, os chineses, os indianos, uma grande parte da humanidade não foi atraída por Jesus? Eles estão lá, na mesma coisa lá, crendo lá no que eles creem durante milênios, não foram atraídas. Não é porque tem religiões aí que estão crescendo, e as pessoas aí não foram atraídas. Foi isso realmente que o Senhor Jesus quis dizer? Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim, no sentido que todos iriam se converter? É esse o ponto que eles tentam colocar aqui, não é? Todos teriam de se converter, atrairei todos a mim. Será que é isso? João 12:32. O contexto da passagem que nós precisamos olhar é que estava chegando a Páscoa e vem alguns gregos para ver o Senhor Jesus. E eles se aproximam do Filipe e dizem, olha, nós queremos ver Jesus. E aí o Filipe vai dizer aquilo a André, e eles vão dizer ao Senhor Jesus. E o Senhor diz, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ele começa a falar, né, fazer ali aquela questão do grão de areia que vai ter de morrer para dar fruto. E ele diz assim, eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Está aqui na palavra. O tipo de morte que haveria de sofrer. Esse é o sentido. Agora tem muitos, cristãos que vão interpretar errado. Por exemplo, aqui, os calvinistas. Os calvinistas, eles vão dizer o seguinte, que esse todos aqui, na passagem, não se refere a todas as pessoas da terra, todos os homens da terra, mas sim a todos os tipos de homens da terra, porque no verso 30 tem a palavra vocês. Aí o todos aqui refere-se apenas aos cristãos. Bem, mas não é isso. Porque no verso 33, João diz que ele estava falando do tipo de morte que haveria de sofrer. Então, quem é calvinista, ele vai dizer o seguinte, que Jesus não morreu por todos, mas apenas por alguns poucos eleitos. Aí vai entrar aquela história toda de predestinação. Né? Mas a Escritura diz que Jesus morreu por todos, 2 Coríntios 5:15, 1 João 2:2, Hebreus 2:9, por aí vai. Então, o que é que realmente Jesus quis dizer quando ele falou, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim? O que é que ele quis dizer? Então, precisamos compreender o que é o atrair. O que é essa atração? O modo de Jesus atrair, como é feito? Romanos 10:17 diz que o modo dessa atração é através do Evangelho. Mas o Evangelho só começaria a ser pregado a toda criatura após ele ser levantado da terra. Isso é, após ele morrer e ressuscitar. Não é isso? Então, as palavras dele hoje estão se cumprindo também nesse sentido, pois os seguidores, quem prega a palavra, está pregando pelo mundo inteiro. E as pessoas estão tendo a oportunidade de ter acesso. Agora, tem pessoas que não vão aceitar, não vão querer ser atraídas. Agora, o sentido não é que aquela pessoa não foi atraída,
A questão é que essa pessoa, ela está recusando o chamado de Cristo, ou nem sequer quer ouvir o chamado de Cristo. Lembra da parábola das bodas, da ceia. Então, quando alguém ouve a mensagem do Evangelho, ouviu, está sendo atraída. Está disponível para ouvir, ela tem a oportunidade de ser atraída, mas ela pode recusar. Ela pode recusar. Então, por isso Jesus convidou a multidão a crer nele. Ele disse, creiam na luz enquanto vocês têm a luz, para que vocês se tornem filhos da luz. Que Deus nos abençoe. Nós finalizamos por aqui mais essa parte, e no nosso próximo estudo nós vamos ver mais outros textos à luz da Escritura, que nos apresentam a verdade sobre o único Messias, o Senhor Jesus, a quem nós cremos. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos fortaleça em nome dele, agora e para sempre. Amém.